Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E hoje eu vim contar um pouquinho pra vocês como que eu desmamei o meu bebê de 9 meses. Também vim compartilhar minhas experiências e as minhas dicas pra vocês nesse desmame que tá acontecendo com o Vinícius. Então vou falar tudo pra vocês. Antes de eu compartilhar esse meu relato, eu já convido a você que ainda não é inscrito no canal a se inscrever para acompanhar os próximos vídeos. E também não se esqueçam de deixar um like no vídeo, que isso me ajuda bastante. E é isso então, bora ouvir um pouco do que eu tenho, o que eu passei, como foi, como está sendo esse desmame com o Vinícius. A ideia do desmame aconteceu já ali a partir dos 6 meses, porque o que aconteceu? Desde a gravidez eu não ganhei muito quilo, eu ganhei 10 quilos na gravidez, então assim, a minha genética, ela é uma genética magra, eu sempre fui muito magra, então eu sempre lutei para ganhar peso e para estar dentro do peso ali esperado para minha altura e para minha idade. Com a gravidez, como eu falei, eu ganhei 10 quilos, então ganhei o Vinícius. Assim que eu ganhei o Vinícius, eu comecei a amamentar, dar leite pro Vinícius. A minha ideia era pelo menos até os 6 meses, assim, sem dúvida, amamentar o Vinícius se eu tivesse leite. Então eu tive leite e foi o que eu fiz até os 6 meses, eu amamentei o Vinícius. Só que aconteceu que já desde o início, desde os primeiros meses do Vini, eu comecei a emagrecer muito, tipo assim, muito. Cada mês que passava eu perdia 1 quilo, então acabou que eu fiquei abaixo do peso. Pra vocês terem uma ideia, eu meço entre 1,67 e 1,68 e atualmente eu estou com 48 quilos, 49. Eu fico indo entre 48 e 49 quilos, então tô bem abaixo do peso. E eu já estava assim lá no início, quando ele era recém-nascido, como eu falei pra vocês, fui diminuindo até que cheguei e estacionei no 48 e 49. E aí então, conversando com o meu esposo, eu falei pra ele que até 6 meses eu ia amamentar o Vinícius e que provavelmente com a introdução alimentar que inicia ali nos 6 meses, eu iria recuperar o meu peso, não o peso que eu sempre corri atrás pra ter, mas alguma coisa eu ia melhorar e chegar ali em 50, 52. Foi o que eu achei, com o Vinícius comendo outras comidinhas, mamando menos, mas nós, mamães, sabemos que a introdução alimentar não é como a gente espera, né? Que nos primeiros meses eles já comem um monte, que eles gostam de todos os tipos de comida. E aqui também não foi diferente. Os primeiros meses da introdução alimentar, até o final dos 7 meses ali, o Vinícius não comia tão bem, ele não aceitava alguns alimentos, então ele continuava mamando bastante e, consequentemente, eu continuava emagrecendo bastante também. Aí, conversando com o Guilherme, eu falei pra ele, não, vamos esperar, né, agora início da introdução alimentar, é um processo até o Vinícius começar a comer bem. Então, quando ele começar a comer bem, eu acho que ele vai mamar menos e o meu peso vai estabilizar, como eu falei pra vocês. Mas hoje, com 9 meses, ali com 8 meses, o Vinícius começou a comer muito bem a introdução alimentar. Quem me acompanha aqui ou lá no Instagram sabe que eu tô sempre compartilhando com vocês. Ele come bem, almoço, fruta, a maioria das coisas que eu ofereço pra ele, assim, ele come e come bem, então eu não tenho do que reclamar, graças a Deus, tomara que continue assim. E então, essa seria o ponto principal pra eu realmente, então, começar a ganhar um pouquinho mais de peso. Mamando menos, ele tá comendo mais, então ele tá mamando menos. Mas não rolou, gente, continuo perdendo peso, então isso começou a me afetar bastante. E aí eu e meu esposo, a gente conversou e a gente decidiu pro meu bem, pro bem do Vinícius, porque pra eu cuidar do Vinícius, pra eu ter disposição, pra eu estar aqui sempre quando ele precisar, eu também tenho que estar bem de saúde. Não adianta eu querer amamentar ele até os 2, 3 anos e acabar não tendo disposição ou ter saúde mesmo. Então a gente conversou e decidiu, a gente viu que realmente não tinha jeito. Ele mamando, eu não ia ganhar o meu peso que eu preciso. Então a gente decidiu desmamar o Vinícius com 9 meses. Esse foi o fator principal pro desmame do Vinícius. Então depois da gente tomar essa decisão, a gente, na consulta de 9 meses com o pediatra, a gente passou isso pra ele. Ele foi bem tranquilo, ele não perguntou o porquê, ele simplesmente aceitou a nossa decisão sem questionar e indicou pra gente esse leite aqui, essa fórmula. Compramos então uma lata de 800 gramas, depois eu percebi e que eu poderia ter comprado menor, uma de 400, porque eu não sabia se o Vinícius ia realmente aceitar a fórmula, porque no início, pra mim, eu percebi que ele não ia aceitar, então eu falei, meu Deus, eu paguei um dinheirão, porque essas coisas são caras, né? Vocês, mamães que já estão na fórmula também, sabem o quanto isso aqui é caro, e aí eu acabei comprando de 800 gramas,
E aí eu parei pra pensar, não, era pra eu ter comprado de 400, porque se ele não gostasse e eu fosse, e aí eu não ia ser tanto desperdício, né? Mas enfim, ele já está aceitando esse leite aqui, já vou explicar melhor pra vocês. Depois, então, da decisão de já ter a fórmula, eu fui pesquisar um pouco sobre o desmame, porque todos os assuntos eu gosto de pesquisar. É sobre brincadeiras que eu compartilho aqui com vocês, eu sempre tô pesquisando antes. Introdução alimentar, sonecas, transição para dormir no berço. Tô sempre pesquisando, gosto de pesquisar. Aqui na internet tem uma gama de profissionais capacitados para passar informações pra gente, então eu tô sempre pesquisando tanto no YouTube quanto no Google ou no Instagram. Então eu achei bastante vídeo falando sobre desmame e foi aí que eu conheci então o desmame gentil, que foi dessa forma que eu decidi fazer com o Vinícius, que era um desmame gentil, que é um processo um pouco mais longo. Eu sabia que seria um processo longo, assim como qualquer processo que eu iniciei aqui com o Vinícius. Quem me acompanha aqui sabe, em relação que ele só dormia no meu colo nas sonecas, então eu fiquei acho que uns 3 meses pra passar ele, pra tirar as sonequinhas no berço, sair do colo, então foi tudo, como eu falo pra vocês, é tudo um processo, então é um processo lento, não adianta ter pressa, é no tempo deles. E a introdução alimentar também foi assim, agora com 8, 9 meses que ele começou a comer melhor. O desmame também, então seria um processo, e esse desmame gentil, uma coisa um pouco demorada, mas como eu falei pra vocês, uma coisa mais tranquila também, tanto pra mim quanto pra ele, porque vou confessar pra vocês que eu também tô sofrendo, sabendo que eu vou estar tirando o peito dele, que ele não vai mais estar aqui, a gente a troca de olhares, né, enquanto ele tá mamando, isso me machuca um pouco, então por isso que eu acho que essa questão do desmame gentil acaba sendo mais tranquilo e mais assim, pra gente se adaptar, tanto eu quanto o Vinícius, com essa nova rotina, que aí é introduzir a fórmula, né, no dia a dia, na rotina dele. E o desmame aqui em casa iniciou então dia 24 de janeiro, a gente começou a oferecer pro Vinícius a fórmula, comecei a oferecer antes da soneca da noite. O pediatra recomendou dar 180 ml de mamadeira, então a gente encheu a mamadeira, a gente ofereceu pra ele, ele nem quis, não quis nem experimentar, não quis nem nada mesmo. Continuei dando o mamar normal, sem forçar nada. Os outros dias foram iguais, a gente oferecia sempre antes de dormir e ele nunca queria. Vocês até me deram a dica lá no Instagram de eu não oferecer, de deixar outra pessoa oferecer, porque acaba que eu oferecendo ele sente o cheiro do leite do meu peito, então ele vai preferir o meu peito. Fiz isso, então pedi pro Guilherme oferecer pra ele também não quis. E assim foi até o dia 4 de fevereiro, que foi o primeiro dia que ele aceitou a fórmula. Então, na segunda semana oferecendo, ele aceitou. Como eu falei pra vocês, eu todo dia mostrava um pouquinho pra ele, eu fazia com ele no colo. Ah, uma coisa importante pra falar. O pediatra recomendou 180 ml, foi isso que eu fiz no primeiro dia. Depois que eu percebi que ele não tava aceitando, eu comecei a diminuir, porque tava sendo jogado fora, né? Então, eu comecei a fazer 60 ml, assim que eu fiz até ele começar a aceitar. Então, no dia 4 de fevereiro, ele aceitou. A primeira forma que ele aceitou foi ele tava mamando e eu deixei a mamadeira aqui, então eu tava com ele no colo e ficava com a mamadeira aqui. E ele ficava brincando com a mamadeira, mexendo, até que ele largou e eu ofereci. A hora que ele largou o peito, eu ofereci a mamadeira e ele aceitou. Aí ele tomou 60 ml, assim, de boa, tirei, tranquilo. Aí tirei e aí ele quis voltar pro peito, eu deixei ele voltar pro peito, não fiquei tipo, não, deu, tu já mamou, não. Deixei ele voltar pro peito, tirei a mamadeira. Então essa foi a primeira evolução. Na segunda semana ele mamou 60 ml. Antes dele aceitar a fórmula na mamadeira no dia 4 de fevereiro, eu tentei oferecer no copo, eu tentei oferecer nesse copinho aqui, ó. Eu tentei oferecer nesse copinho aqui, ele não aceitou. Ofereci de outras formas, porque vocês até falaram que podia ser a mamadeira, né? Que ele não tava aceitando a mamadeira, mas ele não aceitou em nenhuma outra forma, nem na mamadeira, nem no copo, nem nesse copinho, nada. E aí, no dia 4, depois de algumas semanas, ele aceitou, e a primeira vez que aceitou foi na mamadeira. Depois desse dia ele não quis mais, dia 5 ele não aceitou, dia 6 ele não aceitou. Dia 7, eu peguei ele, antes de fazer a soneca dele, ele saiu do banho, vim fazer a mamadeira com ele aqui no colo pra ele ver todo o processo. Esquentei a água no micro-ondas, fiz a misturinha ali na mamadeira, mexi, ele fica botando a mão, porque ele tem uma curiosidade pela mamadeira, né, porque é uma coisa diferente, né, ele não estava acostumado até então. Então, fiz tudo com ele, ofereci na mamadeira, ele não quis, botei no copo
no copo que eu tinha esquentado a água e ofereci de novo pra ele. E aí ele aceitou, do nada, ele começou a tomar no copo, mais 60 ml, então ele tomou a segunda vez, no dia 7 de fevereiro, 60 ml no copo de vidro normal que a gente toma água. E entre esses dias, vocês sempre lá no Instagram me dando dicas, e gente, vocês me ajudam muito com essas dicas. E uma delas foi, vocês falaram que era bom eu não dar a mamadeira quente, porque talvez ele estivesse acostumado com o leite do meu peito, que não sai tão quente, e a fórmula seria bom tá ali nem tão quente e nem tão frio. Então eu comecei a deixar ela bem morninha, mais pra gelada do que pra quente. Comecei a oferecer assim pra ele e eu percebi que ele aceitou melhor o leite não tão quente na mamadeira. E aí depois faz sentido se tu parar pra pensar, porque o nosso leite aqui do peito, ele não sai tão quente quanto a gente esquentar, né? Então eu fiz dessa forma e foi aí então que ele começou a aceitar também a temperatura do leite, isso influenciou bastante. Depois do dia 7 de fevereiro, ele começou a aceitar todo dia um pouco da fórmula e aí ele foi evoluindo. Dia 8 de fevereiro eu fiz um pouco mais de 60 ml, eu fiz 90 ml e ele tomou tudo. E a partir desse dia, como eu falei pra vocês, ele toma, não é todo dia, ele ainda tá em um processo pra aceitar a fórmula, mas já ofereci, assim que ele acorda eu ofereço 90 ml e ele toma, depois ele vem pro meu peito. Aí tem dia, aí à tarde eu tento oferecer, ele não quer, à noite eu tento oferecer, às vezes ele também não quer, mas todo dia, um horário do dia, ele toma 90 ml. Já fiz mais, já botei 120 ml e ele não tomou, ele para no 90 ml ali, não vai mais que isso, por enquanto. Então eu tô esperando assim que ele tomar mais que 120 ml, eu vou começar a aumentar ali a proporção do leite, né, pra não acabar perdendo, mas por enquanto ele tá só 90 ml, mas eu já posso falar pra vocês que são 50%, ele tá 50% na mamadeira e 50% no peito, tá sendo um processo lento, como eu falei pra vocês. Assim que ele larga a mamadeira, ele quer vir pro peito e eu deixo. Assim que ele larga o peito, ele às vezes quer pegar a mamadeira e eu deixo tranquilo. E eu acho que devagarinho a gente vai mudando, devagarinho ele vai se adaptando à mamadeira. Hoje, eu tô gravando esse vídeo pra vocês, hoje é dia 15 de fevereiro, e ele gosta bastante. No início, ele não tava gostando dessa fórmula aqui, mas hoje ele veio preparando, e uma coisa importante, eu sempre faço a mamadeira com ele no colo pra ele ver todo o processo. Hoje, ele veio preparando a fórmula, ele fica todo faceiro. Então, eu acho que ele tá se adaptando, ele tá gostando da fórmula. Sei que vocês também comentaram que essa fórmula não é boa, que muitos bebês não gostam, mas foi uma fórmula que o pediatra dele recomendou, que se ele não aceitasse até a próxima consulta, que é agora com 10 meses, eu ia pedir pro pediatra trocar. Mas como ele tá aceitando, eu vou continuar com essa, porque provavelmente pro pediatra ter recomendado, deve ser uma fórmula muito boa, com bastante coisas que fazem bem pra ele. Eu sei que não bem tanto quanto o leite materno, o leite do peito, mas essa é a nossa realidade atualmente, essa é a minha realidade em relação ao desmame. E compartilhar com vocês como é que foram esses dias. Também dar as dicas que eu ofereci, que eu fiz com o Vinícius, que deram certo aqui. Segui algumas dicas que vocês deram no Instagram, algumas não deram certo, outras deram. É assim, né? A gente tem que se adaptar conforme o bebê, conforme a nossa rotina. Então, fiz ali em relação a trocar a mamadeira, ele não quis, não tava nem aí, ele não era o problema a mamadeira, acho que era o problema o leite mesmo. Mas aí, como eu estou fazendo um exame gentil, sem pressa, fui aqui botando o mamazinho aqui, a mamadeira perto do mamazinho, ele começou a sentir mais interesse. Comecei a fazer a mamadeira com ele no colo, ele também sentiu mais interesse. Deixei a fórmula não tão quente, assim, uma fórmula bem morninha, e ele também gostou, ele preferiu assim. Enfim, essas foram então as dicas, as experiências, e assim está ocorrendo o desmame aqui com o Vinícius. Estamos num processo 50% já, e eu já tô bem feliz com isso, né, que tá indo devagarinho, não tá sendo tão pesado pra mim, não tão pesado pra ele. Nós dois estamos começando a nos acostumar com essa nova rotina introduzida aqui na nossa casa. E se vocês também estão nesse processo, se já passaram, se pensam passar por esse processo, deixa aqui nos comentários o que vocês acham sobre isso, quais são as dicas que vocês têm também para algumas mamães que futuramente pensam em começar o desmame. Deixa aqui nos comentários pra gente trocar experiência, porque como eu já disse pra vocês, essas dicas ajudam muito, gente, me ajudam bastante, e tenho certeza que também vão ajudar outras mamães que vão aparecer aqui no canal. E é isso então, espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Vocês sempre perguntam qual é a mamadeira que o Vinícius tá usando. É da Lilo, aqui eu recebi aqui uma vez da marca, acabei guardando pra quando acontecesse o desmame. E foi a mamadeira, eu vou deixar uma fotinho aqui pra vocês da mamadeira, mas essa é da Lilo. E enfim, é isso, espero muito que vocês tenham gostado do vídeo e até o próximo. Beijo!